Resumo original do livro Hábitos Atômicos. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. Resumo do capítulo. Hábitos são juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter melhoria de 1% todos os dias conta muito no longo prazo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Eles podem trabalhar para ou contra você, e é por isso que entender os detalhes é essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos. Desce ao nível de seus sistemas. Porque seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa. Resumo do capítulo. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possíveis. Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback que envolve 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As 4 leis da mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que podemos usar para criar hábitos melhores. 1. Torná-los claros. 2. Torná-los atraentes. 3. Torná-los fáceis. E 4. Torná-los satisfatórios. O homem que não parecia bem. Resumo do capítulo. Com prática suficiente, seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Uma vez que nossos hábitos se tornam automáticos, deixamos de prestar atenção ao que estamos fazendo. O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. Você precisa estar ciente de seus hábitos antes de poder mudá-los. Apontar e falar leva um hábito não consciente para um nível mais consciente através da verbalização das ações. A avaliação de hábitos é um exercício simples que você pode usar para se tornar mais consciente do seu comportamento. A melhor maneira de criar um novo hábito. Resumo do capítulo. A primeira lei da mudança de comportamento é torná-lo claro. Os 2 estímulos mais comuns são a hora e o local. Criar uma intenção de implementação é uma estratégia que pode ser usada para parear um novo hábito a uma hora e local específicos. A fórmula da intenção de implementação é eu, comportamento, as horas e local. O empilhamento de hábitos é uma estratégia que pode ser usada para parear um novo hábito a um atual. A fórmula de empilhamento de hábitos é: após o hábito atual, eu irei novo hábito. A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Resumo do capítulo. A inversão da primeira lei da mudança de comportamento é torná-lo invisível. Uma vez que um hábito é formado, é improvável que seja esquecido. Pessoas com autocontrole elevado tendem a gastar menos tempo em situações tentadoras. É mais fácil evitar do que resistir à tentação. Uma das maneiras mais práticas de eliminar um hábito é reduzir a exposição ao estímulo que o desencadeia. O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Como tornar um hábito irresistível? Resumo do capítulo. A segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que se torne criadora de hábito. Hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta nossa motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento da tentação é uma maneira de tornar seus hábitos mais atraentes. A estratégia é emparelhar uma ação que quer fazer com uma que precisa. O papel da família e dos amigos em moldar hábitos. Resumo do capítulo. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós.
Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais: os próximos, famílias e amigos, a maioria, a tribo, e os poderosos, aqueles com status e prestígio. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão e você já tem algo em comum com o grupo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. Como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos? Resumo do capítulo. A inversão da segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo desinteressante. Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Seus hábitos são modernos, soluções modernas para desejos antigos. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que o precede. A previsão leva a um sentimento. Destaque os benefícios de evitar um mau hábito para que ele se torne pouco atraente. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e desinteressantes quando os associamos a negativos. Crie um ritual de motivação fazendo algo que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Caminhe lentamente, mas jamais recue. Resumo do capítulo. A terceira lei da mudança de comportamento é: torne-o fácil. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. Concentre-se em agir, não em estar em movimento. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. O período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que o executou. A lei do mínimo esforço. Resumo do capítulo. O comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. Naturalmente, somos atraídos pela opção que requer o mínimo de trabalho. Crie um ambiente em que fazer as coisas certas seja o mais fácil possível. Reduza a resistência associada a bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são fáceis. Aumente a resistência associada a maus comportamentos. Quando a resistência é alta, os hábitos são difíceis. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos? Resumo do capítulo. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou horas depois. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada, e o direcionam para um dia produtivo ou um improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de entrar no estado de profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe. Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis? Resumo do capítulo. A inversão da terceira lei da mudança de comportamento é torne-o difícil. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento melhor no futuro. A melhor maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizar seus hábitos. Opções únicas, como comprar um colchão melhor ou inscrever-se em um plano de poupança automático, são ações únicas que automatizam seus hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes ao longo do tempo. Usar a tecnologia para automatizar seus hábitos é a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento correto. A regra é essencial da mudança de comportamento. A quarta lei da mudança de comportamento é torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. O cérebro humano evolui para priorizar recompensas imediatas em detrimento das tardias. A regra essencial da mudança do comportamento é: o que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Para criar um hábito, você precisa se sentir imediatamente bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento, torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil, aumentam as chances de que um comportamento seja executado dessa vez. A quarta lei da mudança de comportamento,
torne-o satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento seja repetido na próxima. Como manter os bons hábitos todos os dias? Resumo do capítulo. Um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso. O método do rastreamento de hábitos é uma maneira simples de avaliar se criou um hábito, como marcar um X em um calendário. Ferramentas de rastreamento de hábitos e outras formas visuais de medição podem tornar seus hábitos satisfatórios, fornecendo evidências claras de seu progresso. Não quebre a corrente, mantenha seu hábito vivo. Não quebre um hábito 2 vezes. Se perder um dia, retome o mais rápido possível. Só porque você consegue medir algo não significa que seja o principal. Como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. Resumo do capítulo. A inversão da 4ª lei da mudança de comportamento torne-o insatisfatório. É menos provável repetirmos um mau hábito se for doloroso ou insatisfatório. Um parceiro de responsabilidade cria um custo imediato para a inação. Nós nos importamos profundamente com o que os outros pensam de nós e não queremos que tenham uma opinião ruim a nosso respeito. Um contrato de hábito pode ser usado para adicionar um custo social a qualquer comportamento. Isso faz com que os custos de violar suas promessas sejam públicos e dolorosos. Saber que alguém o observa é um poderoso motivador. A verdade sobre o talento, quando os genes importam. Resumo do capítulo. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Escolha o hábito certo e o progresso será fácil. Escolha o hábito errado e a vida será uma luta. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem nas desfavoráveis. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. Os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. A regra de cachinhos dourados. Motivação na vida e no trabalho. Resumo do capítulo. A regra de cachinhos dourados afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite de suas habilidades. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. À medida que os hábitos se tornam rotineiros, tornam-se menos interessantes e menos satisfatórios, ficamos entediados. Qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivado. É a capacidade de continuar mesmo quando o trabalho não é empolgante que faz a diferença. Os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhá-los. O lado negativo de criar bons hábitos. Resumo do capítulo. A vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Hábitos mais prática deliberada é igual maestria. A reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Conclusão: o segredo dos resultados duradouros. Existe uma parábola grega antiga, conhecida como o paradoxo de Sócrates, que fala sobre o efeito que uma pequena ação tem quando é suficientemente repetida. Uma formulação do paradoxo é a seguinte: uma moeda torna uma pessoa rica? Se você desse uma pilha de 10 moedas a uma pessoa, você não diria que ela é rica. Mas, se adicionasse outra, e outra, e outra, em algum momento você terá que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico, ou ninguém seria. Podemos dizer o mesmo sobre os hábitos atômicos. Uma pequena mudança pode transformar sua vida? É improvável que sim. Mas se você fizer mais uma, e outra, em algum momento terá que admitir que sua vida foi transformada por uma pequena mudança. O santo grau da mudança de hábitos não é uma melhoria de 1%, mas 1000 delas. É um monte de hábitos atômicos se acumulando, cada um deles uma unidade fundamental do sistema como um todo. No início, pequenas melhorias parecem sem sentido, porque são diluídas pelo peso do sistema. Assim como uma moeda não vai o enriquecer, assim como uma mudança positiva, como meditar por 1 minuto ou ler uma página por dia, provavelmente não trará uma diferença perceptível. No entanto, gradualmente, à medida que você continua a acumular pequenas alterações, umas sobre as outras, a balança da vida começa a se deslocar.
Cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente as coisas a seu favor. No devido tempo, se você persistir, atinge o ponto de virada. De repente, parece mais fácil praticar bons hábitos. O peso do sistema está trabalhando para e não contra você. Ao longo desse resumo, analisamos vários pontos importantes. Se você não conhecia, conheça o livro Hábitos Atômicos. Se inscreva no canal, eu te vejo no próximo vídeo.